Localizada na freguesia de Marvila, às margens do Rio Tejo, a Praça 25 de Abril foi inaugurada exatamente 25 anos após o movimento que impactou a história de Portugal, a Revolução dos Cravos. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Esta praça foi inaugurada no dia 25 de abril de 1999, em homenagem à Revolução que ocorreu no dia 25 de abril de 1974. Após o golpe militar de 28 de maio de 1926, foi estabelecida uma ditadura militar em Portugal. Em 1928, Oscar Carmona foi eleito presidente. Em 32, Antônio de Oliveira Salazar tornou-se o primeiro-ministro das Finanças e o virtual ditador. As liberdades de expressão foram suprimidas com a Constituição de 1933, dando assim início ao regime que ficou conhecido como o Estado Novo. O período do Estado Novo, que durou de 33 a 74, foi um regime autoritário, nacionalista, conservador e corporativista de Estado. O regime instalado em Portugal foi inspirado no fascismo italiano. O regime criou a sua própria estrutura de Estado e um sistema repressivo. Entre tais órgãos repressivos, destacaram-se as colônias penais para presos políticos e a PIDE, Polícia Internacional e de Defesa do Estado. Em 1968, Salazar foi substituído por Marcelo Caetano, que tinha a intenção de ser um continuador das ideologias de Salazar. Porém, as guerrilhas nas colônias africanas, as pressões internacionais e internas, após mais de 40 anos de ditadura, enfraqueceram o governo, possibilitando uma revolução que foi teoricamente pacífica. Tal revolução foi liderada pelos oficiais intermediários da hierarquia militar, na sua maior parte, os capitães do movimento das Forças Armadas. Um capitão que exerceu um papel importante foi Salgueiro Maia. No dia 25 de abril de 74, explode a Revolução. A senha para o início do movimento foi dada por volta da meia-noite através de uma emissora de rádio. A senha era uma música proibida pela censura, Grândola Vila Morena, de Zeca Afonso. Os militares fizeram com que Marcelo Caetano fosse deposto. Como não houve a violência habitual das revoluções, o povo, nas ruas, ofereceu flores, cravos aos militares que os puseram nos canos das armas. Por essa razão que a revolução ficou conhecida como a Revolução dos Cravos. Uma outra revolução dos cravos se deu há quase 2000 anos atrás. Os cravos nesta revolução não foram flores, mas sim pregos, pregos que fixaram na cruz as mãos e os pés de Jesus. O homem que se encontrava sob o domínio ditador do pecado encontrou uma porta de escape. A Bíblia nos assegura que através de Jesus podemos ter os nossos pecados perdoados e a esperança da vida eterna. Mas você me está assistindo, pode estar se perguntando, por que este homem chamado Jesus possui tais condições para me salvar? O que ele tem de especial? Por que os cristãos afirmam que Jesus é o único meio para alcançarmos a salvação? Venha comigo em uma jornada pelo Antigo Testamento para descobrirmos a razão de depositarmos a nossa esperança em Jesus Cristo. Na época da imigração para o Canadá e para vários outros países, dos portugueses e de outros imigrantes,
às vezes as famílias eram separadas. E eu li que, às vezes, os filhos iam adiante, quando tinham parentes já no novo destino, né? No Canadá. Os filhos, às vezes, iam na frente, os pais ficavam atrás. E antes dos filhos embarcarem, a família mandava umas fotografias para os parentes no novo país. E o que é que eles faziam com isso? Eles pegavam essas fotos, eles sabiam o dia que o navio ia chegar. E a história diz que os imigrantes, recebendo os seus parentes, iam para o cais de foto na mão. E a tripulação do navio já sabia disso. Então, quando o navio vinha entrando para o cais, isso eles faziam lá em Halifax, do Canadá, muito. Os oficiais chamavam todas as crianças e colocavam as crianças assim junto ao corrimão do navio. E ao navio entrar assim no porto, se aproximar do cais, lá no cais estavam os parentes com as fotografias nas mãos. Eles olhavam para as fotos, olhavam para as crianças, olhavam para as fotos e diziam: oh, ela está ali, aquele ali, oh, aquele, é aquela. E foi exatamente isso que os primeiros cristãos fizeram. Eles olharam o que a Bíblia dizia profeticamente a respeito do Messias, e olharam para Jesus Cristo, e olharam para Jesus e a sua vida, e olharam para as Escrituras, e eles viram que Jesus de Nazaré cumpriu todos os detalhes, todos, do que as profecias bíblicas diziam a respeito do Messias. Quem sabe alguém está pensando, mas como é que você sabe isso? Vamos olhar a Bíblia. São João capítulo 1, verso 45. Lá nós lemos o seguinte: Felipe foi procurar Nataniel e disse: achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei, e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de quê? Nazaré. A Bíblia diz que eles estudaram as Escrituras, eles olharam as profecias que falavam com respeito à vinda do Messias, todos aqueles detalhes, e quando eles olharam para Jesus Cristo, eles disseram: é esse, é Ele quem os profetas falavam. Ele é o Messias. A igreja primitiva cristã, o relato bíblico nos diz do grande pregador da igreja primitiva, Apolos, é assim que vocês falam, Apolo. E diz, Atos 18, 28, derrotava os judeus nas discussões públicas, provando o quê? Pelas quê? Escrituras sagradas, que quem? Jesus era o quê? O Messias. Então, com isso, com a sua base, aqueles primeiros cristãos, com aquela crença, aquela fé, que Jesus Cristo era o Messias, quando eles eram ameaçados com morte, eles escolhiam a morte em vez da deslealdade a Ele. Porque a sua fé era fundada nas Sagradas Escrituras. A sua fé não podia ser derrotada, derrubada, porque a sua base era nas Sagradas Escrituras. Este povo viu na vida de Jesus Cristo, na sua morte e na sua ressurreição, o cumprimento de todas as palavras, todas as profecias. E isso deu poder para a vida deles, para seguirem a Jesus Cristo, não importa quais as dificuldades, obstáculos que eram colocados diante deles.
Todos nós aqui sabemos que a Bíblia é dividida em duas partes. A primeira parte se chama o quê? O Antigo Testamento, né? E a segunda parte, o Novo Testamento. Nós sabemos que o último livro do Velho Testamento, o livro de Malaquias, foi escrito aproximadamente 400 anos antes de Cristo. Quando nós estudamos a vida de alguém, nós costumamos começar com o nascimento dessa pessoa. Então, vamos começar com o nascimento de Jesus Cristo. Eu quero levar vocês a uma profecia no Velho Testamento. Vocês dizem, mas espera aí. Mas o senhor acabou de falar que o último livro do Velho Testamento foi escrito 400 anos antes de Jesus? Foi, exato. Mas existe uma profecia bíblica que foi escrita uns 710 anos antes que Cristo nasceu, que nos dizia aonde o Messias ia nascer. Miqueias capítulo 5, verso 2. O Senhor diz o quê? Vocês estão muito fracos, vocês não dormiram bem nesta noite, né? O Senhor diz, Belém Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. Pense bem, de todas as milhares de vilas e de cidades, o dedo do profeta cai em cima de quê? Belém. O Messias, o profeta disse, vai nascer aonde? Em Belém. Então deixa eu ser bem claro para vocês desta manhã. Se Jesus Cristo não tivesse nascido em Belém, eu não seria um seguidor dele. Eu não ia colocar a minha esperança nele. Por quê? Porque ele seria o homem errado. Porque a Bíblia diz que existe uma restrição geográfica a quem é o Messias. O Messias tem que nascer aonde? Em Belém. E vamos falar um pouquinho a respeito do nascimento de Jesus em Belém. Porque Belém não era a terra dos seus pais. Qual era a terra deles? Nazaré. Então venham comigo a Nazaré. Você sabe que os meus pais são da Nazaré, né? Meu pai se chama o quê? Você sabe como meu pai se chama? José, de Nazaré. Você sabe qual é a profissão do meu pai? Carpinteiro. O nome da minha mãe? Maria Isabel. Só que esta é outra Nazaré, né? Na Palestina. E nós estamos lá caminhando por Nazaré, tempos passados. Estou passeando lá com o meu amigo Dr. Veriato. E eu viro para o Dr. Veriato e digo assim, nós vimos uma jovem, ela está grávida, ele é médico, né? E eu digo assim, Dr. Veriato, onde é que você acha que a criança dessa mulher, dessa jovem vai nascer? E aí ele, o Dr. Veriato, com aquele jeito dele, vai dizer, bem, na minha opinião médica, uma mulher, uma jovem nesse estado, não devia ir para nenhum lugar. Devia permanecer aqui. Mas o que é que nós sabemos? Que um pouquinho antes da hora que Jesus era para nascer, saiu um decreto de um imperador romano, um pagão, e como resultado desse decreto, todos tinham que voltar à terra do nascimento de seus pais, para o censo e para o propósito de impostos. E por essa razão, aquela jovem grávida
monta num burro e faz aquele trajetória, aquela caminhada de 167 quilômetros de Nazaré a Belém, para que fosse cumprido aquilo que o profeta disse: o Messias tem que nascer em Belém. Se Jesus não tivesse nascido em Belém, eu não colocaria a minha esperança nele. Seria um homem errado. Ele tem que nascer em Belém. Mas tem mais. O que é que a Bíblia fala a respeito da sua descendência, nós vemos nacionalidade, né? Da sua descendência étnica? No livro de Gênesis, no capítulo 49, no verso 10, nós lemos o seguinte, falando do Messias: o cetro não se arredará de quê? Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha, Siló, e a ele obedecerão os povos. A Bíblia diz que o Messias, quem é que tem um cetro? Quem é que usa um cetro? Um rei. O rei. Esse rei, o Messias. Você pergunta a um judeu até hoje, o que é que significa essa palavra Siló? Shiloh. Pergunta a um judeu hoje, ele diz que significa o Messias. Esse é o nome do Messias. É um dos nomes. A Bíblia diz que o Messias, que o rei, virá de que tribo? Ele será um judeu da tribo de quê? De Judá. A Bíblia diz que Jesus Cristo, chama Jesus Cristo várias vezes de quê? Do leão da tribo de Judá. Se Jesus Cristo não fosse um judeu da tribo de Judá, eu não colocaria a minha fé e esperança nele, porque seria um homem errado, porque os profetas disseram, ele tem que ser um judeu da tribo de Judá. O que é que a Bíblia diz a respeito da sua família? Isaías capítulo 7, verso 14, pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal, o quê? A virgem que está grávida, leiam comigo, dará à luz um filho, e porá nele o nome de quê? Emanuel. A Bíblia diz que o Messias ia nascer de uma virgem. Uma virgem. Nós não vamos falar muito sobre o nascimento de Jesus, mas uma coisa eu sei. As Escrituras dizem, é interessante notar, que quando os inimigos de Jesus queriam o atacar, muitos deles chegavam e diziam, pelo menos nós conhecemos quem o nosso Pai é. E ao nós lermos isso, nós sabemos que havia algo estranho a respeito do seu nascimento. Algo fora do comum. Se Jesus Cristo não tivesse nascido de uma virgem, eu não ia acreditar nele. Ele não seria aquele em quem nós viemos depositar a nossa esperança e a nossa fé, porque ele seria o homem errado. Agora muitos dizem, bem, existe apenas uma pessoa que se diz ter nascido uma virgem, é Jesus. Pode ser, mas tem tantos detalhes mais. Eu quero abrir a Bíblia com vocês agora, quem sabe, um dos capítulos mais interessantes para mim em toda a Bíblia, capítulo 53 de Isaías. Um dia eu pedi a um amigo meu, judeu, que sentasse comigo e lesse o capítulo 53 de Isaías comigo. E ele leu todos os versículos em voz alta. E quando nós chegamos ao final desse capítulo,
eu virei para ele e disse: Mark, a quem se refere este capítulo? Ele disse para mim: eu não faço a mínima ideia. Eu lembrei, eu acho que foi Paulo que disse, cegueira, né? Blindness veio sobre Israel. No verso 7 do capítulo 53 de Isaías, nós lemos o seguinte: ele foi oprimido e humilhado, mas o quê? Não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele, o que leem comigo? Ele não abriu a boca. Deixa eu falar para vocês, não tem nada de errado de ler as escrituras em voz alta na igreja. Ok? Não se preocupem. Eu sou um pastor, eu estou dizendo que não tem problema. Vocês podem ler em voz alta. Não se preocupem, não é pecado. Tá bom? Vamos comparar com aquilo que realmente aconteceu, relatado nos evangelhos. Evangelho de São Mateus, capítulo 26, começando no verso 62. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes a que esses depõem contra ti? Leem comigo. Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus não abriu a boca. Se Jesus, quando enfrentando aquele tribunal, se Jesus tivesse se defendido de maneira assim rigorosa, agressiva, com paixão, se Jesus tivesse falado alguma coisa, eu não ia acreditar nele, eu não colocaria minha esperança nele. Por quê? Porque ele seria o homem errado. Porque os profetas disseram que o Messias falará o quê? Nada. Nada. Jesus Cristo preenche todos os detalhes. Verso 9. E puseram a sua sepultura com quem? Com os ímpios. E com quem? O rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todos nós sabemos que Jesus Cristo morreu numa cruz entre dois quê? Ladrões. Se Jesus Cristo não tivesse morrido entre dois ladrões, eu não ia ser um seguidor dele. Por quê? Porque ele seria um homem errado. Porque o profeta disse o quê? Ele morre com os ímpios. Mas vejam, tem outro detalhe. Tem outro detalhe aqui. A profecia diz que ele morre com os ímpios, mas é tratado como um homem rico por homens ricos. E o relato da Bíblia é bem claro, que assim que Jesus Cristo morreu na cruz, 2 dos 3 homens mais ricos em todo Jerusalém, abertamente se declararam seguidores de Jesus Cristo. Um desses homens, José de, como é que se diz? Arimateia, né? Foi e pegou o corpo de Jesus. Ele chegou ao palácio de Pilatos, bateu na porta, pediu uma audiência com o governador. E ele recebeu. Ele foi dado. Por quê? O que é que fez com que José tivesse acesso ao governador? O que é que foi? Foi o seu dinheiro. Ele era um homem rico. E ele pega o corpo de Jesus. E Jesus é enterrado num túmulo de um homem rico. Como um homem rico. Preenchendo todos os detalhes da profecia bíblica.
No próximo programa, apresentaremos a continuação desta palestra que aborda as profecias do Antigo Testamento referentes ao Messias. Enquanto isso, por que não visitar nosso website www.estaescrito.ca? Lá você pode assistir os nossos programas, fazer o seu pedido de oração e até mesmo fazer a sua doação para o nosso ministério. Hoje nós ficamos por aqui, mas não se esqueça, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.